Fala galera, hoje estamos recebendo aqui um companheiro, um amigo, Davi Souza. Davi Souza é vereador e líder do governo PDT na cidade de Cabo Frio, prefeito José Bonifácio. Seja bem-vindo, Davi. Davi é de uma cidade da Cabo Frio, uma cidade da região dos Lagos do Rio de Janeiro, então é uma cidade turística. Então vamos bater um papo sobre como está sendo o combate, né, à pandemia. Tem sempre aquele atrito entre o comércio, setor hoteleiro, com a questão das medidas sanitárias, isolamento social, e tendo lá o José Bonifácio como prefeito, que é uma pessoa muito séria, que segue a ciência, que preza pela vida, mas ao mesmo tempo ele sabe que tem que manter a economia da cidade. Então é uma linha muito complicada. E vamos trazer o Davi para estar conversando com a gente. Davi, seja bem-vindo e me fala como está sendo esse combate à pandemia aí na região dos lagos, aí em Cabo Frio, que acaba servindo como um parâmetro do que tem acontecido em outras cidades turísticas pelo Brasil. Seja bem-vindo, Davi. Obrigado, Fernando. Boa tarde aí a galera. Me chamo Davi Souza, estou vereador aqui em Cabo Frio, primeiro mandato, já líder do governo Zé Bonifácio, 9 anos já afiliado ao PDT, meu primeiro partido. Então é uma alegria estar conversando com você, Fernando. É sempre um desafio, né? Ser governo, ter mandato em plena pandemia é muito desafiante para nós. O Zé ele sempre teve um direcionamento muito no sentido de salvar vidas, entender que é um momento, a prioridade total é a saúde pública, mas também compreender que a gente já está indo para mais de um ano de pandemia. E a cidade de Cabo Frio, como você bem falou, é uma cidade turística que tem uma grande rede de hotelaria, um nicho de bares e restaurantes também considerável, e vem sofrendo, né, desde o início, com todo o regime de horários, todas as restrições. Então, a gente também soube fazer essa balança. O Zé, desde quando começou o seu governo, ele vem fazendo gabinete de soluções. E dentro desse gabinete, ele chama secretários, chama agentes políticos e também representantes da sociedade, representante da hotelaria, representante a gente chama de barraqueiros, dos ambulantes também, porque Cabo Frio é uma cidade praiana, então a praia também, durante um período, ficou interditada. Então, todos esses setores que, de alguma maneira, foram atingidos, eles foram chamados para dialogar, e a gente foi fazendo as restrições conforme as taxas de saúde. Então, o secretário de saúde esteve presente a todas as reuniões e sempre informando os dados. Então, se os dados estivessem altos demais, né, a gente aumentava a nossa restrição. Havendo um achatamento da curva, a gente flexibilizava para também movimentar a economia local. E tentando priorizar isso próximo de finais de semana, próximo de feriado, para não arruinar com a economia que já estava combalida por conta da gestão anterior. Mas tudo, Fernando, com essa responsabilidade de estar sempre debruçado nos dados, né? Infelizmente, não adianta, a gente não pode ser romântico, mas a gente só vai conseguir solucionar esse quadro com vacina em massa, vacinação em massa, né? Uma coisa que eu sempre venho falado aqui, explicado para a nossa população, que existem 3 pontos, eu acho que é um tripé para se solucionar a pandemia no nosso país. Não adianta só pensar em Cabo Frio, e Cabo Frio não é uma ilha, né? Nós somos uma cidade, por ser turística, então ela é interligada. Então, vacinação em massa, auxílio emergencial para a população que pode ficar em casa e crédito para empresário para ter condições de passar por esse período. Nada disso foi feito no governo federal, né? A gente está muito longe de uma vacinação em massa, né? A vacinação tem sido muito precária, as doses são pouquíssimas para a população que tem no nosso país. O auxílio emergencial hoje é uma vergonha, né? O valor do auxílio emergencial é vergonhoso, é muito aquém do que é o necessário, e não teve crédito para empresário nenhum, né? O presidente foi eleito massivamente pela classe empresarial, pela classe média alta,
não pensou nessas pessoas em momento algum e também não deu crédito para ninguém. Então, a gente se sente abandonado e os municípios acabam tendo essa cruz muito mais pesada por conta dessa omissão total do governo federal. No caso de vocês já começaram a fazer a vacina? Chegou alguma coisa aí? Sim, a gente já começou a vacinação, já começamos a vacinar. Se eu não me engano, a idade que está sendo vacinada aqui em Cabo Frio é 52 e 55 anos, e com mobilidade já tá vacinando também, mas ainda muito pouquinho, mas é por conta das doses que chegam. Né? O município Muito fica poucas, né? muito atrelado aí. E como é que como é que é a rede de saúde de vocês aí? Vocês têm um hospital referência, alguma coisa que vocês escoam os casos de internação por Covid? Para o Covid, a gente tem um hospital referência, que é o Hospital do Bairro Jardim Esperança, chamado Times Cardoso. O Hospital Times Cardoso é o hospital central da Covid. Porém, quando é aquele estágio inicial, as pessoas são atendidas em outras unidades de saúde e são encaminhadas para esse hospital. E desse hospital, não havendo leito num determinado dia, como a gente já teve aqui fases em que não havia leito na cidade, né, todos estavam ocupados, a gente faz a transferência para hospitais da capital ou para hospitais de outra cidade. E essa questão de ocupação de leito, eu lembro que Cabo Frio acabou sendo notícia porque em determinado momento houve um certo desrespeito à questão das regras de restrição. Eu achei interessante que eu vi o Bolafá se colocando para poder segurar, para fechar praia, dar uma segurada no funcionamento do comércio. E chega a época de feriadão, sempre a região dos lagos, né, vira notícia, porque são longos engarrafamentos e tem as barreiras sanitárias. Mas eu te pergunto, essas medidas surtiram realmente efeito na questão da contaminação, o índice de contaminação de Covid nas cidades da região? Se não tivesse tido essas medidas, como é que estaria o cenário hoje em Cabo Frio? E falando um pouco também da região. Fernando, surtiu muito efeito. É importante a gente destacar que o Zé ele foi um grande articulador de um movimento das cidades de Maricá até Rio das Ostras, se eu não me engano, que se mobilizaram para fazer uma grande barreira sanitária, né? Para fazer barreiras sanitárias. Né? Maricá fez em conjunto uma barreira sanitária, Cabo Frio e São Pedro fez também, fizemos em conjunto com Casimiro de Abreu ali em Barra de São João, barreiras sanitárias para evitar que essa chegada massiva de turistas aqui na nossa região. Surtiu muito efeito. Primeiro, por um ponto prioritário. Se você tem trânsito para chegar, o turista ele pensa 2 vezes em vir, né? De perder horas e horas na estrada, então ele pensa 2 vezes em vir. Então você já diminui as pessoas que estavam se propondo a vir para a cidade para poder ir à praia. E a gente fechou a cidade com as barreiras sanitárias e também fechamos a praia. A principal praia que foi a Praia do Forte. E fizemos fiscalização na praia, com viatura da Guarda, viatura da Secretaria de Meio Ambiente também, aqui em Cabo Frio especificamente, foi feito um comitê gestor para poder tratar desse decreto. Então, englobou a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Mobilidade, a Secretaria de Postura e a Secretaria de Meio Ambiente. Então, foi um grande conjunto de ações para tentar fazer esse cinturão no feriadão para que as pessoas não viessem. Porque o governo do estado, ele fez um feriado de 10 dias, não era isso? Uhum. Então nós também tivemos que fazer a nossa parte e falar assim, olha, é um feriado adiantado, mas não é para vocês virem para a região dos lagos tirar férias. Senão vocês vão lotar os nossos leitos, vão acabar arruinando as cidades aqui. E vocês tiveram um caso próximo que foi de Búzios, que em algum momento não conseguiu fazer esse controle e acabou gerando um caos de saúde lá em Búzios, né? Também virou notícia no Brasil inteiro. Sim, em Búzios só tem um hospital, né? E a cidade de Búzios, ela vinha fazendo também uma restrição com barreira sanitária muito forte, e ainda assim teve esse tipo de quadro. Então, é uma relação muito, muito cirúrgica, né? E o gestor ele tem que estar muito atento. E também tem que estar disposto a desgaste, não adianta.
Acho que o agente político hoje, tanto vereador como prefeito, deputado, a gente está vivenciando o problema e medidas têm que ser tomadas para que esse problema não vire um caos total, porque a gente está aqui administrando o caos, né? Então, o desgaste é real, acontece, mas eu tenho certeza que é um desgaste que vai fazer com que a gente no futuro tenha orgulho. A gente está salvando vidas e tentando evitar esse caos maior e por conta dessa omissão do governo federal, a gente está tendo aí que administrar. Agora, uma curiosidade que eu tenho é como é que se desenrola, porque conhecendo o Zé Bonifácio, conhecendo o jeito dele de governar, eu tenho certeza absoluta que ele buscou um diálogo intenso com o setor empresarial da cidade, né? Setor de hotéis, pousadas, alimentação. Eu tenho uma curiosidade, como tem sido essas conversas tensas? Qual foi o caminho que vocês adotaram aí? Um caminho de total transparência? Ou ficou meio uma relação de embate? Me fala como é que tem sido essa... Porque eu acho que é aí que tá acontecendo a conversa, todos os detalhes dessa história deve estar acontecendo nessas rodas de conversa entre vocês. Então, deixa eu te falar. O Zé, ele tem um jeitão todo dele, né? Que você conhece. Mas ele é de muito diálogo. E esse é o ponto principal dele. Ele escuta bastante. Escutar não quer dizer que ele vai fazer, mas ele escuta, né? Então, ele toma todo o conhecimento do problema, ele entende a proporção do problema, e aí traça uma estratégia para poder resolver. A gente acabou tendo um pouco de desgaste com a rede de bares e restaurantes por conta que eles estavam pleiteando, né, o aumento de 10 para 11 horas no fechamento do toque de recolher. Nosso toque de recolher aqui era 10 horas, eles queriam para 11 horas. Então, só que no período não tinha não tinha como fazer essa concessão. Estava muito então, alto de contaminação. Estava muito alto. Estava muito alto, a gente estava sem leito aqui na cidade. A cidade já estava indo para a zona roxa. Então não dava para fazer concessão naquele momento. Assim que diminuiu, assim que a curva achatou, que foi logo depois daquelas restrições, fechamento de praia, com barreira sanitária, a gente viu que dava para poder flexibilizar um pouco mais. Então fizemos um novo decreto, já passando de 10 para 11 horas. Então esse setor ficou agradecido, compreendeu, mas antes disso, eles fizeram protesto da praça. Então, se fosse um outro gestor que tivesse preocupado com a sua popularidade, por exemplo, talvez teria cedido. Ele não. Ele foi muito firme no momento, tomou para si o desgaste, vamos dizer, e entendendo que aquilo seria necessário para poder achatar a curva, assim que a curva se achatou, ele fez a flexibilização e hoje a gente está conseguindo ter uma média aí. A cidade está na zona laranja, então, enquanto estiver assim, dá para manter o toque de recolher até 11 horas. E agora uma pergunta. Qual tem sido a reação da população quanto à administração Zé Bonifácio? Por que eu faço essa pergunta? Porque, por exemplo, nós temos um exemplo no Brasil que é o Calil, que ficou emblemático nisso, de fazer o combate à pandemia seguindo a ciência de forma muito firme, né? Entendendo que não dava para flexibilizar, não dava para achar que não estava acontecendo nada. E quando é feito pesquisas de popularidade do Calil, surpreendentemente, contrariando uma lógica negacionista de achar que o povão ia se revoltar e tal, o Calil, por exemplo, está com popularidade absurda lá em Belo Horizonte. E no que está acontecendo no caso do Zé? Claro que eu imagino que deve ter pessoas que não se agradam, até por conta de ter uma corrente de opinião baseada no negacionismo e é ligada ao atual presidente, que tem a cara de pau de dizer que é gripezinha. Mas como é que tá reagindo a população de Cabo Frio quanto à postura do Zé Bonifácio, a postura de vocês aí do governo, justamente em querer adotar medidas para preservar a saúde das pessoas? Fernando, o governo está no início, né? Então, as pessoas elas estão bem ansiosas e aguardando resultados
no início do nosso trabalho. Então, eu entendo, acho que eu sinto que as pessoas estão ainda dando muito crédito ao governo, isso é muito positivo, né? Deixando o governo trabalhar. É claro que uma cidade de interior como Cabo Frio, essa linha bolsonarista, essa linha de direita, ela aqui é muito forte, conservadora, ela é muito forte. Mas o Zé, ele foge um pouco dessa polarização e traz para si, né, toda essa... chama para si essa responsabilidade. Eu vou te dar um exemplo. O Zé é um prefeito que está na rua. Está na rua. Ele não se encastela em gabinete. Então, ele faz visitação em unidade de saúde, você consegue ver o Zé na praça, caminhando, conversando com as pessoas, claro que sempre de máscara, sempre protegido, é porque ele também não pode dar mole, né? Mas... ele usa máscara, usa shield também, o Zé vai todo equipado. Mas ele está sempre em constante diálogo com as pessoas. Isso daí é uma característica dele que ajuda muito. Então, por que Cabo Frio, uma cidade que a gente, antes da pandemia, já estava passando por problemas já gigantescos, emprego, a saúde já estava combalida antes da pandemia, então esse problema se agravou ainda mais. A educação, greves, salário de servidor defasado, sem pagamento. Então, ele pegou uma cidade precisando de arrumação, de muita coisa para fazer. E no meio de uma pandemia. Então, foi um desafio muito grande, né? Está sendo um desafio muito grande. Ele tem encarado esse desafio de uma maneira muito nobre e muito transparente. Então, isso ajuda muito. Mesmo uma cidade conservadora, do interior como Cabo Frio, ela dá esse braço a torcer e compreende o desafio do Zé e compreende a gestão dele nesse início. Então, é assim que eu vejo. Né? Eu acho que quando o gestor público age com transparência e gera uma confiança da população de que ele está fazendo o melhor possível para atender o interesse do povo, eu acho que isso funciona muito, né? Isso funciona bastante. E mudando um pouco, mas ainda dentro do assunto, você falou um pouco do governo do estado. Isso é fundamental. Eu creio que uma cidade do interior deve ficar muito mais atento às movimentações. Nós tivemos o impeachment do Witzel, assumiu o Cláudio Castro, que agora vai vir em 22 ter uma eleição para governador. Eu queria que tu falasse um pouco para a gente como é que vocês estão vendo esse cenário. E isso é importante porque, por exemplo, no momento de pandemia, mostrou, por exemplo, que as cidades não são coisas isoladas, né? Tudo está interligado. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente até que está com um processo de vacinação bem avançado. Mas se você pega o índice de ocupação de leito, é alto. Aí você pensa, mas como pode? Será que a vacina não funciona? Funciona, porque quando você vai ver as pessoas que estão internadas nos leitos na cidade do Rio, a maior parte não é do Rio de Janeiro. Por isso que eu te perguntei a questão da saúde. Porque vem pessoas da Baixa região metropolitana para o Rio de Janeiro para tratar da Covid. O índice da população carioca é um pouco mais baixo, mas porque aqui a vacinação acelerou e aqui foi feita a opção, que eu imagino que queira ser a opção de vocês também fazer, mas tem todo esse problema do caixa de uma cidade menor, com menos poder de caixa, e o governo não mandando as vacinas necessárias. Aqui o Rio de Janeiro, fez vários cortes, investiu tudo em vacina. Cidade turística, vão vacinar a população para a economia voltar mais rápido. Esse é o lógico, né? É você ter combatido a pandemia com vacina, isolamento, para o mais cedo possível retomar a questão econômica e não querer manter a economia girando ao mesmo tempo da pandemia rolando. Explicar isso para o presidente, que até agora ele não entendeu. Foi muito pior. Eu estava vendo, teve um jogo agora, NBA com o estádio com 15 mil pessoas, porque já estão vacinando lá. Era muito mais inteligente. Ia sofrer um pouco no início, íamos tentar ter um auxílio emergencial, ajuda às empresas, mas você investir pesado em diminuir a contaminação, vacinar. Mas podia hoje, e eu não tenho dúvida de falar isso, se tivesse tido um governo mais sério, porque agora tem notícia que o cara recusou 60 milhões de dólares do Butantan e boicotou, o presidente Bolsonaro boicotou o Butantan, que está tentando produzir vacina. Hoje já éramos para estar numa situação bem mais tranquila. E agora, vira e mexe, temos que fazer o lockdown como tivemos esse ano. Já tivemos esse ano novo, né? E eu acho que vamos ter um novo lockdown. Isso vai acontecer, não tenham dúvida disso. Hoje estamos gravando aqui 27
a gente está gravando em maio, já está assim, ó, a curva. Vai ter outro lockdown, vai acabar tendo. Era o inteligente a se fazer. E, assim, tivemos o governo do estado do Witzel, que no início mostrou uma disposição de combater, mas aí se envolveu na esquemas de corrupção, na construção de hospitais de emergência e assumiu o seu vice, que é totalmente alinhado com o Bolsonaro. E como é que vocês estão vendo esse cenário aí para 22? Porque já está claro que não podemos ter no governo do estado alguém, né, alinhado ao bolsonarismo para não termos o problema que estamos tendo agora. Né? Imagina Cláudio Castro com Bolsonaro tá ok se reelegendo, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Ó, eu vou falar aqui como vereador de governo e um agente político. O relacionamento do Zé, do governo, com o Cláudio Castro é um bom relacionamento. Nós temos um relacionamento institucional bacana. E também dando esse, como o dele também é início de gestão, dando essa carta de anuência. Então, assim, olha, a gente vai colaborar para que você tenha uma boa gestão e a gente quer também um retorno do governo do Estado para colaborar também com a gestão municipal aqui. Agora, falando de maneira partidária, militante, o PDT tem que ter candidato a governador, a gente tem projeto de Estado. Claro que tudo isso envolve uma grande frente aí para que a gente consiga, de fato, falar de programa, falar de futuro para o Estado do Rio de Janeiro, mas a gente tem, sim, que demonstrar e ter quadros, né? Nós temos quadros, então esses quadros têm que aparecer. Eu sou muito favorável para que o PDT tenha candidatura própria ao governo do Estado, e porque nunca foi tão necessário ter alguém, né, um quadro político à disposição do Estado do Rio de Janeiro com um programa de desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro. E nós temos um grande quadro que entra certinho, casa, né, que é o Rodrigo Neves, né? É o Rodrigo. Rodrigo é o grande quadro, gente. O Niterói foi exemplo internacional de combate à pandemia. Sim. Então é ele. Agora é a gente fazer a nossa parte, né, enquanto militante, e demonstrar e mostrar que não é difícil combater a pandemia. Claro que é necessário ter uma economia saudável, como tem em Niterói, importante dizer isso. Aqui em Cabo Frio a gente pegou um grande problema, que é a nossa vida econômica. A cidade é uma cidade endividada, é uma cidade com problemas com pagamento de servidor, com problemas de falta de geração Davi, de emprego. o país está assim, né? Enquanto a gente não tiver um projeto de nação para o nosso país, não vamos sair do lugar. A economia brasileira caiu muito. Não temos indústria, não temos nada. O que gera renda num país são as indústrias, novas tecnologias, gerar divisas, gerar novos empregos. E aí essas regiões turísticas acabam bebendo desses recursos que entram no país. Só que o país fecha suas fábricas, não tem um projeto de médio e longo prazo. É isso. E aí a gente entra numa segunda etapa de 2022, que é presidente, né? E nunca foi também tão necessário para o Brasil, para o nosso país, um projeto nacional de desenvolvimento. Está mais do que na hora. E a pandemia veio para poder abrir as cortinas, né? A pandemia fez com que abrissem as cortinas e a gente viu que o país não tinha condição teve muita dificuldade para fazer a sua vacina, tem muita dificuldade para a indústria de medicamentos, né? O Ciro sempre fala isso. Então, e também na geração de emprego, de indústria, de fomento à empregabilidade, coisa que o nosso país não tem feito. A gente serve contra nação para pagar a dívida de banco, e isso tem que acabar, né? Não, exatamente. A gente tá cansado disso. Não, e é aquilo, né? Porque quando a gente fala de projeto de país, gente, nós não podemos reduzir nosso debate político a algumas paranoias de que comunistas, China, Trump, blá, 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 blá. Gente, a gente tem que ser pragmático, a gente quer plano real, com metas, objetivos. Vamos construir universidade, vamos investir na indústria tal, na outra indústria, vamos fazer complexo da saúde, complexo da defesa. É plano de desenvolvimento. Essas briguinhas moralistas, porque o fulano fez kit gay. Porque... Gente, isso aí é tudo para distrair, isso aí tem todo o interesse por trás para deixar o nosso país parado. E a gente ficar, como falou Davi, pagando juro de banco. É isso que o Brasil está fazendo hoje. Por isso que nós brigamos
por um projeto nacional de desenvolvimento, com meio, início e fim, fala de reindustrialização, fala de educação, que dê soberania e emancipação para o povo brasileiro. É isso, e dizer que o país precisa dessa ruptura, né? A gente precisa de um presidente que tenha sensibilidade com o povo brasileiro, que sinta a dor do povo brasileiro. Infelizmente, a gente não vê isso. Qual é o seu presidente para 22, Davi? Nos surpreenda. Oi? Qual é o seu presidente para 22, Davi? Nos surpreenda. Eu vou botar 12 Ciro Gomes. Nossa, que surpresa! Eu também, sabia? Surpresa! Surpresa total na nossa live. Cirão Carioca. Cirão Carioca! Agora temos o Cirão Cabo Frio aí, irmão. Vamos fazer uma embaixada aí. Desde 2018, a gente fez aqui a campanha dele aqui na cidade. Ciro aqui, no primeiro turno, ganhou de Haddad. Sério, cara? Aqui no Rio também, cidade. Eu lembro que você fez a campanha aí. Eu lembro disso. Eu lembro que a gente falou, você fez a campanha aí. Pô, a gente... Cara, gente, a questão que a gente defende o Ciro não é questão... É isso que eu falo, não é questão de esquerda, direita, é questão de desenvolvimento, emprego pro povo. É pensar no futuro. É pensar no futuro. Vamos amadurecer politicamente. Tá na hora, Fernando, da gente fazer política de maneira racional. Não de maneira mais emocional. Racional. É pensar que política envolve uma série de coisas que eu não vou achar o resultado no ano que vem. Eu não vou achar o resultado daqui a 2 anos. A gente quer fazer política para ter resultados a médio e longo prazo. É de 10 a 15 anos, 20 anos. E para isso precisa de um presidente que tenha essa bagagem, que tenha uma equipe com essa bagagem e tenha o exemplo de experiência que tem o Ciro. Então não é porque a gente ama e adora, que a gente é cirete, não. É porque, de fato, o Ciro é o melhor para o nosso país e falta a gente fazer essa mobilização de militância, né? Viabilizá-lo politicamente. Sim. Cara, a questão de ter projeto aqui. Ele tem um projeto aqui, ó. Tudo bem. Eu tenho o meu em casa também. O meu tá aqui direitinho. Porque assim, mas aqui, eu não concordo com esse projeto. Aqui eu tenho 2. Pega lá. O Davi foi pegar lá, mas, gente, deixa eu falar pra vocês. A gente defende o projeto do Ciro. Mas olha só, tudo bem que você fale que não concorde. Pode não concordar, mas qual é o outro projeto, né, que temos? Aqui, ó. Eu tenho esse aqui. Esse aqui você tem? Nossa! Aí tu é muito raiz. Nossa! Caramba! Isso aí é o anterior. Caramba! Mas esse é difícil de ler pra caramba. O anterior é bem difícil de ler. Mas esse aqui é tranquilão de ler. Esse aqui é ótimo. Ele pegou as colunas que ele tinha. Ele era colunista da Folha de São Paulo. Ele pegou as colunas e compilou e fez um livro. Muito boa também. Fala de economia, é muito bacana. Fala da época que ele foi presidenciável em 2002. Isso. Muito bom. Em 2012 eu fiz campanha pro Ciro. Eu falo que sou cirista de primeira geração. Eu era criança, eu tenho 28 anos só, tá? Essas entradas aqui. Mas eu só tenho 28 Não, eu tava no segundo grau, mas eu fiz campanha pro Ciro em 2002. Mas assim, gente, aqui falando, porque assim, você pode não concordar com o projeto do Ciro, mas tudo bem, nos apresente um outro projeto para comparar, porque ninguém tem projeto de nada. Bolsonaro não tem projeto. Paulo Guedes, Lula não dá projeto de nada. Só fica, não dá projeto de nada. Cadê? Vamos, cara, porque é um projeto. Com todo o respeito que eu tenho pelo Lula, respeito e gratidão, eu acho que caberia uma pergunta. O que o Lula ele tem para fazer, o que ele quer fazer, que ele não fez em 13 anos, que foram os governos do PT. O que mais falta para ele fazer, ele já fez, o período dele fazer já passou. Agora é o momento de dar isso para outra pessoa, dar isso para um outro agente, deixar uma nova geração. Hashtag agora é Ciro. Hashtag agora é Ciro. Pô, pelo amor de Deus, chega aqui. Eu tenho. Aliás, vamos ter uma açãozinha com a Rosa que eu vou te mandar para você fazer com a gente. Me manda, gente. Me manda. Já vou fazer aqui um pedido e um convite. Primeiro, me mande o que você tem de arte, para a gente poder já começar aqui a fazer adesivo, fazer camisa. Estou me colocando à disposição disso. E quero fazer um convite para você vir a Cabo Frio, chamar sua turma aí para vir a Cabo Frio, conhecer a nossa cidade, com calma,
né? E aí a gente vai conhecer também um pouquinho da gestão da Bonifácio, um pouquinho da vida política daqui de Cabo Frio, e a nossa cidade, que é linda, é a mais linda do Brasil. Não ganha Sobral, não ganha nada, só ganha Cabo Frio. Muito obrigado, gente. Tivemos um bate-papo ótimo com o Davi Souza. Davi, muito obrigado. Davi que está primeiro mandato vereador em Cabo Frio, mas é uma liderança, está despontando. A gente fica muito feliz de saber o trabalho que você e o José Bonifácio estão fazendo em Cabo Frio, sendo referência na região dos Lagos. Eu sei que o Zé é uma liderança da região e isso muito nos orgulha de saber que tem gente séria com projeto e plano pensando não na questão eleitoreira, mas no bem do povo, que é isso que você e o Zé têm feito aí, e com certeza vocês estão tendo esse apoio da população por causa disso, porque vem vocês transparência e seriedade para seguir. Davi, muito obrigado pelo papo, cara. Fernando, obrigado. Olha, a gente combinou que seria só 30 minutos, mas eu queria até estender mais, porque o bate-papo está muito bom. Eu quero agradecer aqui a abertura, o espaço. Eu estou à disposição. Eu já te fiz o convite para você conhecer aqui a nossa cidade, me conhecer melhor e falar para todos os seus ouvintes, telespectadores, o pessoal que te acompanha, da minha alegria e dizer que o nosso mandato está à disposição. Você que é de Cabo Frio, tem parente em Cabo Frio, me acompanhe nas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho. Eu sou muito esforçado, sou um político muito esforçado, estou aqui para trabalhar, né? Pode cobrar à vontade, a gente está aqui para isso. E, enfim, aguardo que vocês sigam, acompanhem e critiquem e elogiem o nosso trabalho. Obrigadão, irmão. Valeu, Davi. Valeu, galera. Até a próxima. Eu sempre trazendo um papo, tá falando de política, falando de cidade, sociedade, para sair dessa crise, porque ninguém aguenta mais, né, gente? Então, até a próxima.